E aí nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército, era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército ele não estava nem aí para as plantas, assim, para fitoterapia, para a questão dos índios, do xamã, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu Fui. Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve que fazer prova pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí tu virou... um copão assim mesmo, cara, esse sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo 1 ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para sair para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caramba! E aí... Te prendeu? Pô, diversas Porque tu queria fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? De ter um burrão mandando em você. Você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se eu tô mas ofendendo alguém, mas isso. é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, assim, senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas, né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né, água mole, pedra dura. E aí, tive algumas repreensões, né, punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles... Te detonaram. Decidiram me encarcerar lá. Fiquei 3 dias preso. Caralho. Mas, enfim, foi bom assim para um autoconhecimento meu. E aí, mas aquilo mexeu muito comigo, no sentido que, pô, cara, eu tô aqui tentando estudar. O que eu tô fazendo aqui, né? Comecei a pensar isso. O que eu tô fazendo aqui da minha vida? Não tem nada a ver isso comigo e tal. E aí acabou que, sim, tiveram partes boas, óbvio. Tive uma galera lá bacana. Conheci minha mulher hoje de lá, né? Uma casa do destino. Mas ela era militar? Não, nada a ver. Ela foi lá visitar, assim, que era a cidade natal dela na época. E aí, por um acaso, a gente se encontrou lá numa festa e foi amor à primeira vista. Que bonitinho. Caralho. Entendi. Aí... Bom, aí você tava frustrado. Mas tu conseguiu estudar alguma coisa? Tu chegou a falar com os índios? Saí do exército e Mas você aprendeu algo lá, nada? No exército, muito pouco, né? E aí, quando eu saí do exército, que eu consegui ter uma experiência de 1 mês. Não foi uma experiência que eu queria, mas tive uma experiência mais próxima com os índios, né? Fiquei em algumas cidades isoladas e tal. Aí, saí de lá, assim, achando que eu não tinha cumprido ainda o que eu me prometia fazer, né? Aí, saí... Lá eu fiquei estudando uma época na cidade bem afastada lá dos índios para ir pro SAMU, que botei na cabeça que eu precisava aprender de pré-hospitalar e tal. Aí fui fazer a prova do SAMU, não deu muito certo lá no sul, Floripa, né? Porque era a terra prometida lá, segundo... Todo mundo falava muito bem de Floripa e tal. Não, é muito legal lá mesmo, né? Mulherada linda e tal. É verdade. As praias são muito bonitas também. Porra, o cara já tinha conhecido a porra da namorada e mete essa Mete agora. essa! Mas tipo, na época não era uma namorada, né? Era mais uma de lá. E aí...
Fui lá e na época que eu fiz a prova, eu tava tinindo, cara. Eu sabia tudo da prova. Porque eu fiquei isoladão, só estudando. E aí a porra do meu... Desculpa o palavrão. Não, pode falar à vontade. A porra do meu relógio que tava lá no envelope despertou. E a mulher decidiu cancelar a minha prova. Tipo assim, deixou eu terminar. Falou, deixa você terminar, mas eu vou botar uma nota aqui, que seu celular despertou. Seu relógio. E aí quando eu fui ver, fui benzão na prova e aí, pum, perdi, desclassificado. E aí